E será que Ela Disse consegue abordar bem uma das maiores polêmicas de Hollywood de todos os tempos? Ou será que é um filme um pouco decepcionante? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Ela Disse. E chegou nos cinemas nacionais o filme Ela Disse. Filme esse que pretende e tem como proposta abordar um dos, se não o maior caso de polêmica envolvendo os bastidores de Hollywood. Porque, para quem não sabe, Harvey Weinstein, ele é um dos maiores produtores que já existiu em Hollywood. Porque ele é um dos caras que mais tinha empresas embaixo das suas asas, ele é um dos caras que mais produzia filmes, mais agenciava atores, que mais tinha influência. Uma ligação de Harvey Weinstein poderia acabar completamente com a carreira do maior ator que tivesse em Hollywood naquela época. Ao mesmo tempo que ele, na parte dos bastidores, também poderia fazer isso. Ele era tão influente que ele poderia demitir simplesmente um outro produtor gigantesco e esse cara nunca mais trabalhar em Hollywood. Esse é o tamanho de Harvey Weinstein no meio da indústria. E por causa dessa influência que esse cara teve em toda Hollywood desde sempre, todos os casos de absurdos que ele fazia com as mulheres, de forma como tratavam as mulheres, relacionamento, desde abuso sexual até abuso moral e físico, Harvey Weinstein, ele foi um caso gigantesco em Hollywood, porque esse cara que tinha toda uma indústria por trás dele, um cara que era o maior influente de Hollywood, eu não vou colocar aqui, mas porque eu não posso, mas tem vídeos de pessoas ganhando premiações, e eu recomendo que você procure esse vídeo de pessoas elogiando Harvey Weinstein na época, atores como, por exemplo, Meryl Streep, elogiando ele muito, como ele era incrível, e como ele era o melhor cara do mundo, mais simpático, mais tudo. E esse cara foi declarado, e esse filme vem contar essa história, o Ela Disse, da história desse cara. Como ele era um predador sexual desde os anos 90 até recentemente, quando ele foi descoberto. E como ele tinha um império por trás dele que meio que não mostravam as coisas, encobertavam as coisas, que ele não era o único ali. E o filme vem tratar essa proposta. E aí entra o ponto desse filme, e por isso que eu fiz essa introdução, para vocês saberem mais a história do Harvey Weinstein, saber quem ele foi e tudo errado que ele fez, para poder chegar no ponto da crítica desse filme. Porque esse filme, ele vem com a temática de contar essa história de uma forma mais em formato de filme. E aí gera um certo problema. Por quê? Não que um documentário fosse melhor, ou um livro, talvez um livro fosse mais interessante, inclusive o filme é baseado num livro, mas o que acontece? Qual que é o grande lance disso? Hollywood desde sempre conta histórias de fatos que abalaram o mundo, desde fatos envolvendo partes religiosas até partes políticas e até envolvendo casos de grandes atores. A Hollywood gosta de contar essas histórias reais, gosta de mostrar para o mundo o que realmente aconteceu. E, inclusive, esse tipo de filme é um filme que Hollywood gosta tanto que volta e meia ele acaba chegando muito fácil em premiações, concorrendo a premiações. Eu faço uma pergunta: como você vai fazer um filme sobre o maior cara de Hollywood por trás de várias coisas sem você atacar Hollywood diretamente? É impossível. Harvey Weinstein hoje ele tá preso. Só que tem várias coisas em volta dessa história que tem que ser colocadas em consideração aqui. Ele foi preso, e o filme até fala sobre isso, e ele não era o único cara por trás de tudo. Ele era o maior ali. Mas existem muitas pessoas em volta deles que faziam a mesma coisa porque tinha o apoio do Harvey Weinstein, e também tem muitas pessoas em volta que realmente grandes atores e tal, que sabiam e não falavam nada. Além disso, tem grandes empresas como a Miramax, que ela é uma empresa gigantesca e que ela está até hoje ativa. Tem outras empresas e outros atores ativos que são mencionados no filme. Eu faço a pergunta: como que o filme vai realmente tocar na ferida dessa história, ir mais adentro, ir mais a fundo e realmente pegar na ferida mesmo, se eles não podem falar o nome de atores? Eles podem falar o nome de atores, mas eles não vão realmente bater de frente, porque você pode acabar respingando em muita gente que ainda trabalha hoje em Hollywood. Então o filme, ele não passa pano por Harvey Weinstein, só que ele também não vai
pesado na história. Ele não pega realmente na ferida nesse ponto de como a indústria trabalha, como não só o Harvey Weinstein, mas a indústria como um todo é muito problemática. O filme tem uma coisa que eu gosto bastante, que é como eles trabalham realmente essa ideia de o Harvey Weinstein, ele não é o único grande vilão dessa história. Ele é um grande vilão, mas tem que sempre destacar que quando ele foi preso as coisas não acabaram. Continuaram e tem todo um esquema por trás que tem mais gente que tem que cair. Quando eles envolvem, só que esse é o negócio, só que por eles terem medo de realmente em vários momentos ir mais a fundo para não pegar respingo em outras grandes empresas de Hollywood que estão abertas até hoje, eles acabam meio que indo muito mais em cima do Harvey Weinstein, que tá certo, e deixando um pouco de lado. Isso me incomodou um pouco. Mas o filme, por outro lado, ele consegue trabalhar muito bem outras temáticas. Eu gosto de como ele trabalha a história, eu acho que é uma história que ela é relevante, tinha que ser contada, e eu acho que o filme, se ele não vai tão a fundo no ponto de como poderia tratar mais do Harvey Weinstein e dessa história, por causa que eles têm um pouquinho de medo ainda, porque é uma história recente, envolve Hollywood, por outro lado, o filme consegue trabalhar algumas outras coisas dentro dele de forma muito interessante, como por exemplo a forma como eles trabalham as vítimas, a forma como realmente o filme, que é uma história real, te deixa apreensivo, porque você vê o medo de todo mundo ao falar desse cara, você vê o trauma deles. Eu gosto de como o filme, ele trabalha muito bem essa ideia de ele não tem medo de te incomodar em alguns momentos. Na parte que tem uma declaração de alguém de como foi a relação com o Harvey, a relação de como ele trabalhava, eles escolhem tirar a trilha sonora e deixar uma fala como se realmente fosse a entrevistada conversando com o entrevistador e você fosse o entrevistador. E ele está na sua frente contando aquilo quase sem som e sem cortes, sem querer mostrar algo realmente focado ali para você sentir a angústia de estar naquele momento, com aquela pessoa na mesa com você, contando um dos momentos mais provavelmente trágicos da vida dela. Então a forma como a parte jornalística do filme funciona é muito interessante. Como eles respeitam o jornalismo, respeitam a ideia de como eles trabalham a ideia das fontes, como eles trabalham a ideia de realmente a parte de você ter que ser alguém que tem que contar uma história, mas tem que ouvir talvez uma das histórias mais tristes da sua vida ali. E realmente, o filme não tem medo de incomodar, ele não tem medo que você saia irritado do cinema. Tanto que você termina o filme e você termina revoltado. É uma história que você termina revoltado porque você termina em silêncio, triste, porque você sabe que é real aquela história e as declarações são tão fortes e você tem que ouvir aquilo de novo, parecendo que é você que tá ouvindo. Deixa tudo tão mais real, e é real, tudo mais pesado. Então essa parte do filme eu gostei bastante. Como ele trabalha a parte da apuração, a parte da investigação jornalística, a parte de como eles vão atrás dos casos, a parte também de como eles não têm medo desse ponto de incomodar o público. Eu também gostei bastante de como eles pegam as duas protagonistas, vivida pela Zoe Kazan e pela Carey Mulligan, e que você dá também mais humanidade para elas. Porque um jornalista, quando ele tá vivendo um casos como esse tão grandiosos, não afeta só a vida profissional deles, também afeta a vida pessoal deles. E o filme já começa mostrando que a Carey Mulligan, que estava um pouco antes de ficar grávida, tinha feito uma matéria denunciando o Donald Trump. E depois disso, logo depois passou mais um tempo, e também o New York Times, que é onde todo o filme se passa dentro do New York Times, ele também mostrou o caso do Bill O'Reilly, se não me engano, que é o cara da Fox que foi demitido. Então, nessa hora, mostra que tem pessoas que ligam pra ela, que falam que vão matar ela na época do Donald Trump. E quando chega na Zoe Kazan, você vê que ele também sofre um pouco isso dentro de Hollywood, pessoas ameaçando ela de morte. E mostrar essa parte mais pessoal das duas atrizes, das duas personagens, mostrando que elas têm filho, mostrando que elas têm família, a preocupação de algo realmente pode acontecer de ruim com ela, porque são pessoas muito grandes que elas estão se envolvendo, também dá mais humanidade pro filme e dá mais humanidade para a situação como um todo, algo que eu acho super interessante. Então a parte eu gostei das duas atrizes, eu gosto muito delas e eu gostei muito de como trabalhou essa parte mais humana das duas personagens dela, trazendo mais a família pra frente das telas e dando mais vida pras personagens. Uma coisa que eu não gosto muito envolvendo o New York Times nesse filme é como o filme meio que em vários momentos ele realmente parece que o New York Times ele serviu só como um nome de uma grande jornal que você tem que ver que o filme se passou por lá. Porque quando você vai fazer uma matéria desse tamanho, tão grande, envolvendo um nome tão forte, não é, todo mundo ali meio que se envolve na história em questão de como vai ser a publicação, qual que vai ser a abordagem. Só que nesse filme passa a impressão que você tem um chefe, dois editor-chefe ali mais ou menos cuidando de tudo,
e você tem as duas jornalistas. E o New York Times parece que só tem pessoas trabalhando em outras coisas, como se o que elas estão fazendo não é relevante e todo mundo sabia que era relevante. Isso me incomoda um pouco porque, realmente, por ser algo que trabalha numa área de jornalismo, eu acho que poderia mostrar mais um trabalho gigante do New York Times em cima dessa história. E não parecia que foram 5 pessoas que estavam resolvendo uma história ali rapidinho. Eu acho que isso faltou um pouco, mostrar mais essa parte de realmente o trabalho de equipe, né, numa matéria tão grande como essa. E realmente, mas de modo geral, é um filme que tem, por exemplo, uma boa direção, que trabalha bem os personagens. E como eu falei, a parte da fotografia funciona muito bem também. Ele consegue dar esse ar de mistério, ele consegue, o mistério de o que tá acontecendo, quem tá aqui, cria esse clima de tensão e você fica tenso durante o filme. Sem contar que o filme tem que ser dito. Ele também é muito relevante, porque além de ser um assunto real, ele também consegue trazer mais força para aquela discussão de você tem que relatar um abuso, como acontece nesse caso. A importância do abuso e também abrir o olho para muita gente para mostrar como as pessoas às vezes não levam a sério algo tão importante. E o caso do Donald Trump que eles mostram no começo do filme também é bastante isso, porque o New York Times foi atrás dele para reclamar de casos que ele tinha feito e ele ganhou logo depois como presidente dos Estados Unidos. Então até isso o filme consegue construir bem. Essa ideia de, pelo menos, para ver se quem tá assistindo o filme se sofre com alguma coisa disso, poder ter talvez uma coragem de falar o que está acontecendo, e se não for isso, pelo menos ele sempre lembrar as pessoas desse assunto que é importante e relevante a se destacar. Inclusive, o filme poderia ter falado um pouquinho mais do assunto do Me Too, que é uma coisa super interessante que veio depois do Harvey Weinstein, por causa do Harvey Weinstein. Eu acho que foi algo que não foi tão abordado que também poderia ser abordado. Mas de um modo geral, ele é um filme que me agradou, eu gostei dele, mas eu acho que se ele tivesse mais coragem, ele seria um filme melhor e muito mais marcante. Concluindo, Ela Disse é um filme que, pra tudo que ela tem de muito bom, ela também tem um contraponto que também não me agrada nada. Por exemplo, eu não gosto de como eles trabalham o Harvey Weinstein nesse filme, de uma forma onde eles não pegam muito mais na ferida e realmente tentam fazer sangrar essa história. Mas por outro lado, a parte do jornalismo do filme, como ele trabalha a parte de jornalismo, a direção e a parte como trabalha as fontes, como trabalha também o fator de como a parte realmente agressiva e a sensação de incômodo funciona muito bem. Por outro lado, eu não gosto muito de como eles trabalham a parte do New York Times. Eu acho que eles poderiam mostrar mais de como funciona aquela área ali com um caso tão grande e como isso estaria afetando o New York Times. Mas por outro lado, eles trabalham muito bem as duas personagens principais, dando mais camada e mais vida para elas. Então é um filme bom, com um assunto relevante, com uma história que precisa ser contada e que eu espero que ganhe mais versões dessa história mais pra frente, porque ela precisa ser contada e eu acho que ela é um assunto importante e interessante e até certo ponto eles conseguiram discutir bem. E por isso que eu fecho o filme Ela Disse com uma nota 7 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Ela Disse? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.